Meu nome é Romeu Ibrahim de Carvalho, meu pai José Ibrahim de Carvalho, minha mãe Maria da Glória Medeiros de Carvalho. Meu avô era libanês e os outros avós, a minha avó paterna, brasileira, Carvalho, a família Tolentino de Carvalho, que é até ligada aqui em Diamantino, e os outros avós são portugueses, de Juiz de Fora. Tive a minha primeira infância em São Gonçalo. Meu pai era médico, atuação muito intensa aqui no sul de Minas, cirurgião. Ele foi eleito prefeito, muito moço ainda, e como prefeito ele reorganizou uma Santa Casa que tinha sido tentada também a ser organizada pelo meu tio Belmiro de Medeiros, que é o pai do Java de Medeiros, que era prefeito anteriormente lá. Mas enfim, meu pai, eleito prefeito em 1937, fez um grande movimento na cidade e conseguiu muito dinheiro, conseguiu organizar a Santa Casa. O curso primário foi lá em São Gonçalo, privilegiadamente, numa escola de aplicação que existia, na escola normal tinha as escolas de aplicação. E essa escola era muito bem dirigida pelo professor Jacinto de Almeida, que foi um grande educador, que tem uma gramática muito conhecida. Não havia ginásio lá, então nós fomos fazer um ginásio em Passa Quatro, que estava começando o colégio Passa Quatro, ginásio São Miguel, que eram os betarramitas, que são os ramos dos jesuítas franceses, que estavam iniciando esse colégio com muito entusiasmo, e o colégio estava implantando o colégio. Então veio um grupo de padres estrangeiros, franceses, ingleses, e alemão, e brasileiros, e criaram um colégio. O colégio era muito eficiente. E foi um privilégio. Por exemplo, a minha classe tinha 13 alunos. É um privilégio. Eu saí do ginásio falando francês fluentemente. Era um colégio que a gente não tinha televisão na época, né? Então era muito esporte. E aqueles padres tinham mania bem mania, eles tinham aqueles hábitos europeus, saía com a gente ali pelas Mantiqueira, Itanhandu, Pouso Alto, andando a pé para aquela Serra da Mantiqueira lá. A gente tinha uma época muito agradável no ginásio e muito produtiva, porque eu conversava muito com eles, tinham vários irmãos. Do ponto de vista disciplinar, eram extremamente rígidos da disciplina. Era um colégio interno, só masculino o colégio. Mas não tinha o científico. Então, quando terminamos o colégio, família da minha mãe toda de Juiz de Fora, então se deliberou que nós fôssemos para o Granbury. Eu comecei em Juiz de Fora em 1945 no primeiro científico, interno também, mas já era um colégio completamente diferente. O Granbury me deu uma percepção da diversidade cultural que pode existir, porque ao mesmo tempo que a gente saía de um colégio de padre, que para entrar na aula a gente tinha que cruzar os braços para entrar na aula, no Granbury tocava um sino e estava todo mundo em disparada, aquela coisa de americano que não tinha percepção, não tinha nenhuma restrição. O Granbury era feminino, o colégio era misto e a gente sentava nas mesas junto com as meninas, estudava junto, almoçava junto com as meninas. Outra visão do colégio de padre tinha aquela visão disciplinar. O padre falava assim, Romeu, 100 linhas. Falei, senhor padre, não fui eu que falei. Falei, 200. Falei, senhor padre, que não foi eu, 400. Era aquela repressão. Já no Granbury, a gente, por exemplo, a gente era obrigado a chegar, podia sair da cidade, eu tinha 15 anos, podia sair, tinha que voltar às 9h30. Um dia eu cheguei meia-noite. Aí a gente relatava que você chegou à meia-noite, e ia para o diretor de disciplina. Por que você chegou à meia-noite? Eu cheguei porque um colega de turma meu, que é externo, perdeu o irmão, estava muito triste, e eu fiquei sentado no banco conversando com ele até meia-noite. Falei, parabéns, faça isso de novo. Era exatamente a visão contrária do padre, a visão de respeito à pessoa, que é da cultura americana, né? Foi a geração de 45, que foi o despertar da democracia no Brasil. A gente esperava o trem que vinha do Rio, da Central, chegava na estação mais ou menos 4h30. A gente saía da aula correndo e ia lá para pegar o jornal para ler o que estava acontecendo no Brasil.
A gente com 15 anos já tinha a geração, já me considero da geração de 45, embora não tivesse capacidade na época de mover nada, mas participei intelectualmente de toda aquela efervescência que houve em 45, candidatura, a anistia, né, a liberação dos políticos, a liberação do Prestes, toda aquela efervescência, nós participamos daquilo. Papai era prefeito e o DIP mandava uma porção de material, de propaganda, e aquilo papai ia deixando encostado num canto lá. Um dia, menino de 9 anos, falei, ué, papai, mas tem esse colosso de coisa aqui, tem esse colosso de publicações, tem coisa interessante, essa coisa sobre o Rio Amazonas aqui. Ele falou, larga, eles não mexam nisso, isso aí. Aquilo já havia. E o meu tio, Belmiro, que era contra isso, que foi caçado em 37 e tal, que era um antigetulista ferrenho, né? E ia lá, a gente sentava, ouvia eles conversando na mesa. Então, esse sentimento de rebeldia foi muito cedo inserido dentro da nossa mente, né? Eu sempre tive muito jeito para matemática. O meu professor de matemática queria que eu estudasse engenharia. E era muito polemista nas aulas, discutia muito. Então o professor de português queria que eu estudasse advocacia. E os dois que em cima de mim, eu acabei estudando medicina. No último ano, só no terceiro científico, que eu decidi, porque é uma época muito difícil a gente tomar uma decisão. O sul de Minas era completamente desligado de Belo Horizonte. E a gente se relacionava com o Rio e um pouco com São Paulo, mas muito com o Rio, que tinha a estrada, facilidade de locomoção para o Rio. A minha família também toda ligada no Rio. Papai, formado na Praia Vermelha, queria que a gente se formasse na Praia Vermelha, que era considerada, no ver dele, a melhor escola do Brasil na época. Mas, com a guerra, instituiu-se o tiro de guerra, que era obrigatório a fazer. O Márcio, do primeiro científico, meu irmão, que tinha um ano na minha frente, foi para o Rio e ele ficou um ano interno num colégio lá no Rio e percebeu que os estudantes, os nossos primos que estudavam, dois ou três que estudavam medicina, estavam tendo muita dificuldade de fazer o tiro de guerra no Realengo e ir até a Praia Vermelha estudar medicina. Era um problema de locomoção. E já Belo Horizonte estava começando a crescer, começando a desenvolver. Mamãe, muito pé no chão, portuguesa, né? Falar, Belo Horizonte, o povo é mais sério. Vamos mandar esses meninos para Belo Horizonte. E contra a vontade do papai, queria que a gente fosse à Praia Vermelha. E acabou que viemos para cá um pouco por causa disso. Eu gastei 36 horas de trem para vir de São Gonçalo aqui. Vinha fazendo baldeação. E quando eu cheguei foi que deslumbramento, né? Foi um deslumbramento, e embora não pudesse entrar, mas os mais velhos me levaram para o Montanhês e tal. A mesada foi gasta numa semana. O deslumbramento de um menino que sai de um colégio, tá, e entra e fica morando numa pensão, tal, foi realmente extraordinário. E é isso, esse deslumbramento continua até hoje, né? Belo Horizonte é uma cidade extraordinária. Mas isso foi um período muito curto, porque nós viemos para fazer o vestibular era duro. Aí, quando passamos no vestibular, resolvemos criar um grupo para criar uma república que foi na Rua Imorés. Essa república era na Rua Imorés, quase esquina com a Avenida Brasil. Éramos 11, 12, 10, 12, variava esse número. Todo estudante de medicina, e tinha um estudante de direito. O Márcio, meu irmão, Mário Ribeiro, irmão do Darcy Ribeiro, Zygmunt Brenner, todos eram da República. O Zygmunt não era da República, mas ele era judeu, né? Ele ia na República toda quarta-feira para comer carne de porco, né? Que tinha uma feira na frente que vendia carne na casa dele, não fazia carne de porco, né? Vivia lá com a gente, estudava junto com a gente. Eu também, às vezes, dormia na casa dele, eu morava lá no Carlos Prato, Mesquita. Época de prova, às vezes, eu era meu companheiro de estudo. Às vezes, eu dormia na casa dele e gostava muito da comida kosher que a mãe dele fazia. Então, era um grupo muito ativo. E nós criamos um jornalzinho que chamava-se Sarcóptes. Sarcóptes é o bicho da sarna, né? Coça, né? Não prurito. Então, quando terminava
terminava a prova, geralmente, vamos fazer uma edição do Sarcóptes, e sentava, era uma mesa grande assim, cada um escrevia, você escreve isso, você escreve aqui, totalmente politizado, e sempre de oposição, estudante é de oposição em tudo, né? Além das causas políticas, digamos, mais institucionais, tinha uma briga permanente com a Bond and Share, né, que tinha os bondes aqui, que a gente chamava o povo canadense. A Bond and Share inibia o desenvolvimento da energia elétrica em Belo Horizonte, eles tinham concessão da energia aqui. Então a gente, nesse ponto, nós nos alinhávamos aí com o Jornal do Povo, fazendo a campanha a favor da CEMIG, que depois foi criada. A gente não usava esse nome na época, mas era a favor da liberação desses contatos com a Bond and Share, que eram, isso depois que era uma subsidiária da Light. Fui secretário da UEE, que era a União Estadual dos Estudantes. Nessa época era o Fausto Mata Machado, Venero Caetano, que era o presidente. E perseguido, o Fausto um dia teve que sair correndo, polícia atrás dele para prender. E depois fomos para a Uni. E fizemos isso. Aí o último congresso que eu participei mais efetivamente foi o congresso da Uni em Salvador, em que nós elegemos o Roger Ferreira, presidente, fizemos uma grande oposição ao ministro na época, que era o Clemente Mariani, que estava contra a reforma a Anísio Teixeira, e nós estamos lutando a favor da reforma da Anísio Teixeira, né? Esse foi um grande educador brasileiro que queria liberalizar a educação. E, de fato, várias teses dele foram adotadas e melhorou muito a educação brasileira. Era o Zé Israel Vargas, o Fernando Pedreira, o Petrônio Portela, que tinha o Costa Neto, que logo nessa época surgiu a tal campanha pela paz, que no fundo era uma campanha organizada pela esquerda, né? E os militares começaram a perseguir e prendiam a gente que estava lutando a favor da paz. A gente não estava a favor da paz mesmo, a gente acreditava na paz, né? A paz como um bem da humanidade. E se você falasse em paz, você era preso. E aí foi nessa época, foi a campanha do Petróleo é Nosso também, que nós participamos muito, escrevia no jornal, fazia discurso em bonde, né? Pegava uns bondes, fazia discurso. Mas logo em seguida, o curso de medicina é muito pesado. Logo em seguida, o curso começou a exigir terceiro ano, segundo ano, terceiro ano, anatomia pesada. E aí a gente teve que se desvinculando dessa atividade, porque não sobrava tempo, né? O curso de medicina não dava tempo. Nessa época, o diretor da escola era Alfredo Balena, que tinha uma formação francesa, aliás, muito competente, e aquelas frases de efeito, né? Uma descend comme d'amour, ni jamais, ni toujours. E na medicina, como no amor, nem sempre, nem nunca. E tal. Era cheio dessas frases bonitas, assim, né? E veio o Baeta Viana, ali, matemático, científico, medindo as coisas, pesando. O Baeta era professor contratado, mas tinha uma influência extraordinária na escola. E dele surgiu vários, o professor Romeu Cansado, que faleceu agora, né? E Carlos Diniz, etc., vários, Galize, vários alunos que foram influindo, Oswaldo Melo Campos, que foram influindo, dando uma formação mais americana para a escola de medicina, que é a escola da UFMG, passou a ser uma das melhores escolas de medicina do Brasil, mais científico, né? Menos formal que a medicina francesa. E nesse período ela foi federalizada. Significou uma melhoria de recursos para a escola passou a ter mais verba, melhores professores mais aplicados, e essa visão, já com os diretores, os professores que conduziam a congregação com orientação Silva de Assis, etc., com uma visão mais científica para nós representou que a gente passava a pagar menos na escola, quase que não pagava. Isso não era muito não, porque a gente pagava, a escola pagava-se muito pouco, não representou financeiramente, a gente lutava pela federalização, era mais para ter mais recursos para a escola, para a biblioteca, etc. A escola passou a ter uma biblioteca excelente.
E aí saiu o Alfredo Balena, entrou o Lodge, Adelmo Lodge, que foi um excelente diretor, que tinha esse tipo de formação mais científica. Depois do 5º ano, que me marcou muito foi o professor Romeu Cansato. Esse foi uma das pessoas com que eu trabalhei os 5º e 6º anos de medicina, depois ainda trabalhei depois de formado, alguns anos com ele. Foi um insight, de repente, numa reunião das reuniões da clínica do professor Cansato, da qual eu era muito ativo, teve um paciente com anemia perniciosa. E esse paciente tinha sido diagnosticado com anemia perniciosa e se administrou vitamina B12 para o paciente e o paciente sarou. Então a gente fazia os exames de sangue e via começou a aparecer as células no sangue e aquilo rapidamente melhorou e sarou. Então eu via assim, a precisão do diagnóstico e o tratamento adequado. Que, aliás, que o professor Cansato sempre falava, a cadeira dele era a cadeira de terapêutica. E ele falava assim, terapêutica baseada no diagnóstico. Só, professor, pode dar terapêutica baseada no diagnóstico. Ele batia nisso, assim, com pedra de toque, pedra de ângulo do raciocínio dele. Esse raciocínio, claro, marcou muito na minha formação. Depois, outro caso, por exemplo, de leucemia. Apareceu um paciente lá na enfermaria, com gânglios e tal, anemia, aí viu o laudo do laboratório feito pelo Oswino Pena, assim, leucemia aguda, que era um diagnóstico tranchante definitivo. Você examinar um paciente com tumor do estômago, a radiografia parece que é um câncer, parece que não é, tal, fica aquela dúvida, parece que tem uma caverna, não sabe se é tuberculose, se não é. A hematologia não, foi aquilo tranchante, leucemia aguda, anemia perniciosa. Então aquilo me despertou o interesse pela especialidade, mas não optei pela especialidade. Eu optei logo que formei, quando eu já estava noivo, estava querendo casar e querendo, sem ainda ter definido, fui trabalhar no interior com meu pai. Eu formei dia 8 de dezembro de 53, casei-me no dia 22 e fui embora para São Gonçalo. Porque lá eu tinha condição de sobreviver, sabe? São Gonçalo tinha 5 ou 6 médicos na época. O mais novo depois de mim era o meu pai. Então os outros todos já eram mais velhos. Então quando eu fui para lá, eu era um plantão noturno permanente. Ninguém trabalhava mais de noite, só eu. Toda noite eu que tinha atendido todos os casos. O mais novo era o meu pai. Então aquilo foi uma situação meio penosa. E ao mesmo tempo eu percebi que era uma medicina muito precária, que eu não conseguia mover as coisas, e o papai forçava nesse sentido, me mandava os casos mais complicados. Eu chegava no consultório às 7 horas e ele já estava no consultório, que era o consultório junto com o dele. Já tinha gente esperando. O doutor Ibrahim, que é meu pai, né, pediu para o senhor me atender aqui, que o senhor vai resolver o caso da minha filha. O que é o caso? Nasceu cega, doutor. E assim ele foi, né? Chegava outro lá, que eu me recordo, também uma doença. O doutor Ibrahim disse que o senhor vai me curar. O que o senhor tem? Eu levantava a calça, assim, uma cromomicose, quer dizer, aqueles que incham a perna, não tem solução, até hoje não tem solução. E ele foi, é isso que você vai encontrar aqui, é isso que você vai encontrar aqui. Foi me criando essa situação até que surgiu a oportunidade de eu voltar para Belo Horizonte, que o Márcio, meu irmão, que já estava aqui 1 ano, tinha ficado aqui, o Márcio muito ativo, e no hospital municipal, na época, havia uma cirurgia bem desenvolvida do Luiz Rezende Neves, operava muito, e não tinha banco de sangue, faltava transfusão lá no hospital. O Márcio estudou, pegou um livro, estudou, tinha um livro em inglês, que o pessoal ali tinha dificuldade de ler inglês, ele lia bem, estudou e montou um banco de sangue lá no hospital para ajudar a cirurgia dele, que ele ajudava o Luiz, para ajudar a cirurgia do Luiz. Então ele dominou aquela técnica precária de transfusão da época. Na época, o que se fazia, classificava só o grupo sanguíneo, usava-se uns frascos aproveitados de uns frascos de plasma que os americanos tinham instituídos na época da guerra, tinham distribuído isso para todo lado. Então aquele plasma lavava-se aquilo e colhia sangue de dentro com citrato e
e reinjetava, uma coisa muito precária. Mas, de qualquer forma, quando inaugurou o Hospital Felício Roxo, o Dr. Luiz Rezende Neves foi convidado para fazer cirurgia lá, chamou o Márcio e falou com o Márcio: "Você, aqui não tem ninguém que faça hemoterapia", não existia, só o banco de sangue do Alberto Freire no Hospital Vera Cruz, e no pronto-socorro, um banco de sangue muito precário, não tinha ninguém. Falou: "Está faltando hemoterapia", não tem ninguém. "Você quer fazer hemoterapia aqui?" O Márcio: "Eu quero." E começou a fazer hemoterapia, já se preparando para fazer ortopedia, como de fato depois ele fez. Quando surgiu essa oportunidade, surgiu a oportunidade dele ir para os Estados Unidos, ele foi lá em São Gonçalo e falou: "Se você quer fazer hemoterapia lá, você estuda, aí você vai fazer lá." E vinha me aceitar, eu vim e comecei. Por isso eu comecei a fazer hemoterapia e tomei gosto pela hemoterapia. Liguei a hemoterapia à hematologia, que são muito ligadas. Eu costumo dizer isso até hoje: a hemoterapia e a hematologia têm as mesmas bases científicas, que se imbricam. Exige uma estrutura para desenvolver a hemoterapia, a hematologia exige outro tipo de estrutura, outro tipo de pensamento, mas a prática, as bases são as mesmas. A hemoterapia é a transfusão de sangue, e a hematologia é as doenças do sangue. Você, para entender uma e outra, você tem que entender a fisiologia do sangue, a anatomia, a patologia do sangue. A base, eu digo que se imbricam, são as mesmas. Então, com muita facilidade, eu fiz hemoterapia e fui fazer em São Paulo, fazer hematologia, que não existia hematologia aqui, ninguém fazia hematologia em Belo Horizonte. Cuidar do doente de leucemia, do doente de anemia, isso era feito pelos clínicos gerais e muito precariamente. E em São Paulo estava começando no Hospital das Clínicas de São Paulo o serviço de hematologia clínica dirigido pelo Dr. Michel Jean, que me abrigou lá. Então eu fui para lá, passei 1 ano e pouco lá, aprendi a fazer hematologia clínica, receitar, tratar dos doentes de hematologia clínica e mantive o banco de sangue, mantive a hemoterapia ligada à hematologia, que foi um conselho que eu recebi do Dr. Michel Jean para manter os dois serviços juntos, que um ajudaria o outro, como de fato me ajudou muito, e eu mantinha até hoje a hemoterapia e a hematologia. O professor José Pellegrino examinou os doadores de sangue do Hospital do Pronto-Socorro e descobriu que tinha doadores portadores de Chagas doando sangue lá. Então ele publicou um trabalho, esse trabalho desde 1949, parece. Na época teve até pouca repercussão, mostrando que a doença de Chagas pode ser transmitida por transfusão. Eu, quando vim para Belo Horizonte, quando comecei a mexer com hemoterapia aqui, tinha conhecimento disso. E sempre muito amigo do Zygmunt Brenner, que tinha se dirigido para essa área de doença de Chagas. E muito ligado ao Zé Pellegrino também. Então eu comecei a fazer reação de Machado Guerreiro, reação para... Isso foi pioneiramente no Brasil, foi o primeiro serviço a fazer sistematicamente reação de Chagas, para detectar a doença de Chagas em doadores de sangue. Naquela época existia o serviço do Dr. Michel Jean, em São Paulo, e o serviço do professor Monteiro Marinho, no Hospital Moncorvo Filho do Rio. Os dois únicos serviços que formavam hematologistas clínicos. Existiam vários bancos de sangue privados, particulares, como existiu o do Felício Roxo, que a gente fazia lá também, mas sem recurso. E dessa forma, tendo que comprar o sangue. O Hospital das Clínicas aqui tinha um banco de sangue, o Hospital das Clínicas de São Paulo tinha um banco de sangue razoável de São Paulo, mas eram instituições não conectadas. E não havia uma política nacional de sangue. Os hospitais tinham um banco de sangue para seu uso. O Hospital das Clínicas tinha o dele, o Hospital das Clínicas de São Paulo. O Hemocentro passou a ser um serviço que fornece sangue para vários hospitais. Então passou a coordenar e enfaixar, assumir a responsabilidade da coleta de sangue e a redistribuição desse sangue. Foi a maneira que se organizou a rede pública de sangue, como já modernamente já se estava fazendo no mundo todo assim. O que existia assim, o candidato a doador, ia ao banco de sangue, tirava lá uma quantia de sangue, recebia um dinheiro por isso. E o banco de sangue ligava aquele sangue, fazia os exames, etc., e ligava no receptor. E
pagava-se razoavelmente bem por isso. Então as pessoas iam doar sangue para receber dinheiro, pessoas miseráveis. E acontecia das pessoas doar sangue mais de uma vez, às vezes em 3, 4 dias doava de novo. E ficavam anêmicos, e era um sangue péssimo. E as pessoas escondiam doença, porque para receber o dinheiro eles escondiam que estava doente. Então se verificou que o doador remunerado, isso acontecia no mundo inteiro, não era só aqui não, era no mundo inteiro. Mas houve um trabalho muito bem feito na Suíça, especialmente, que mostrou que na França já não era assim. A França, desde o princípio, a doação já foi altruística. Anônimo e altruística, que só é anônimo e altruística. Sempre foi assim, porque o sistema francês começou para atender a guerra. Era um sistema que era um orgulho nacional, todo mundo ia doar sangue para ajudar os combatentes de guerra. Então lá o serviço era altruístico. Então na época se chamou aqui, quando nós começou esse movimento de várias pessoas para acabar com o doador remunerado, se chamou aqui um francês, o professor Casal, que veio aqui, ele fez um inventariamento da situação no Brasil, fez um famoso relatório Casal, que mostrava que o Brasil estava péssimo, que precisava acabar com a situação de sangue remunerado. Aí nós começamos a batalhar nisso, a criar um ambiente, publicações, etc. E foi criando esse incômodo de convivência com a sociedade brasileira de hematologia, que tinha sido assoberbada por um grupo que queria manter essa situação. Na década de 60, 70, foi quando começou o governo do Castelo Branco e tal, se criou essa comissão. Mas o grupo era muito ativo, era principalmente o grupo do Rio de Janeiro, alguém do São Paulo. Aqui em Belo Horizonte existia também, mas não eram muito ativos, mas puseram grande resistência, a ponto de a Associação Médica Brasileira ter sido envolvida nisso, e um dos jornais da Associação Médica Brasileira encomendou de um advogado um parecer de que a compra de sangue não era comércio. E a Associação Médica publicou, então, na primeira página, assim, compra de sangue não é comércio. Aquilo supitou, né? Quando eu vi aquilo, eu escrevi um artigo veemente, que está até aí, comércio ou não é antiético, prejudica o doente é antiético. Existia lá na Baixada Fluminense, no Natal, um bicheiro que comprava sangue, pagava, os doadores miseráveis, tirava o sangue e jogava até fora os glóbulos, usava o plasma para fazer albumina. E essa albumina era reinjetada nas pessoas que estavam carentes na Baixada Fluminense e no Brasil inteiro. Então eu fiz essa butade lá, né, que se repetia ali na Baixada Fluminense o ciclo do caranguejo, descrito por Gilberto Freire, que o homem come o caranguejo e defeca, o caranguejo come as fezes do homem, o homem come o caranguejo de novo. Ali acontecia isso, tirava-se o plasma, o sangue da pessoa, a pessoa ficava pobre, então preparava-se esse sangue, rejeitava novamente o sangue que tinha sido tirado dele, né? Era uma coisa totalmente indevida, e quem lucrava com isso era a mais-valia do sangue, de quem comprava, quem manipulava isso, né? Isso foi na Academia Brasileira de Medicina, a convite do professor Monteiro Marinho, que já era um ativo participante lá da Academia Brasileira de Medicina. Eu mandei esse artigo para ser publicado na revista da Associação Médica Brasileira. O presidente da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que estava contra isso, que estava a favor da compra de sangue, como eles se constituíam no departamento de hematologia e hemoterapia da Associação Médica Brasileira, ele pediu o artigo para dar uma opinião, e tinha direito, como membro do secretário, antes de publicar, e segurou o artigo e não devolveu para o redator. E aí o Kassab, o presidente, que sabia da história, mandou um recado por baixo do pano para mim: avisa o Romeu que eles pegaram o artigo dele e não vão devolver. Eu então mandei, na época, xerox era uma coisa difícil, mandei fazer um xerox e pus no correio para todo mundo, distribuir para todo mundo. Aí a coisa tornou o caldo. Aí houve um congresso aqui em Belo Horizonte, em que isso, com essas coisas todas, como eu disse, supitou. Aí nós resolvemos criar o Colégio Brasileiro de Hematologia, exatamente para combater esse tipo de situação, que foi de grande sucesso.
de grande sucesso e mudou a hemoterapia no Brasil, mudou a hematologia no Brasil. A vitória foi total, acabou. Esse artigo foi em dezembro de 68. Então foi nessa época que começou a lei, deve ter sido 69 ou 70, que foi proibida a compra de sangue no país. Os outros colegas ajudaram também. Monteiro Marinho do Rio, que foi esse que era secretário da academia, que me levou, o doutor Michel Jean de São Paulo, que lá em São Paulo também trabalhou muito lá junto ao governo Maluf, porque ele tinha facilidade, ele era ligado, lá criou-se, paralelamente, foram criados vários serviços que depois se juntou no Serviço Nacional de Sangue. Começou a criar o serviço em São Paulo. Aqui nós começamos a criar no Ezequiel Dias, quando Fernando Veloso era secretário de Saúde, depois Roberto Rezende, secretário de Saúde. O Magalhães Pinto tinha muita sensibilidade para esse papel do sangue. Eu conversei com o Roberto conversou com o Magalhães reservou uma verba, nós vimos criar um serviço público no Ezequiel Dias. Cheguei lá, medi, marcar um dia que ia ter tomada. E paralelamente em São Paulo, o Michel estava fazendo isso, e o Marinho criou, o Marinho foi secretário de Saúde do Negrão de Lima, no Rio. Ele foi secretário de Saúde e o Marinho criou o serviço lá. Depois juntou-se tudo isso e se nomeou Luiz Gonzaga dos Santos, de Pernambuco, que foi o coordenador nacional disso e quem realmente saiu para o Brasil afora e criou a Rede Nacional de Hemoterapia. Ele usou esse relatório casal, foi para a França, esteve lá, se adestrou e desenvolveu isso de uma maneira muito eficiente aqui no Brasil. Era um programa de colaboração, mandava-se gente para lá para aprender lá, trazia franceses para cá. Até hoje ainda existe esse programa. Sabe? Foi um programa de colaboração muito efetivo, ajudou muito a hemoterapia brasileira. Nesse meio tempo, a hematologia desenvolveu-se muito. A hematologia foi uma das especialidades que mais se beneficiou do desenvolvimento das ciências básicas. O sangue permite ser muito bem examinado. Você pode tirar o sangue, medir, pesar, pôr no microscópio, dosar, tirar de novo, ver o sangue. E com isso se beneficiou muito da física, da química, da biologia. E isso trouxe à hematologia um desenvolvimento extraordinário dentro da medicina. Aí começou a surgir a cura das leucemias, que foram os primeiros resultados de curas de neoplasias por quimioterapia ocorreu dentro da hematologia. Tanto é que grande parte dos oncologistas nasceram da hematologia. E aqui eu comecei fazendo hematologia e oncologia aqui em Belo Horizonte, depois que vi que estava um pouco fora da minha área, chamei outros colegas para desenvolver a oncologia. Então eu senti necessidade de me adestrar mais. Então consegui esse estágio nos Estados Unidos, em Nova York e em vários outros serviços, que eu fiz uma turnê nos Estados Unidos. Eu fui num programa da CAPES. Curiosamente, esse programa foi... Como é que as coisas eram meio frouxas na época, mas eram interessantes. Eu me candidatei a esse programa da CAPES e a CAPES aceitou. Como professor visitante de lá, eu fui a Denver, fui a Califórnia, fui a vários lugares assim, picado, né? E me deu uma bolsa. Aí era o Mário Werneck, o professor Mário Werneck, que era o presidente da CAPES. E ele falou, a CAPES, você está credenciado, capacitado, como professor visitante, mas a CAPES não tem dinheiro para te dar isso agora. Só no outro ano aí não ia. Nessa época, o Magalhães Pinto era o chanceler. E através do Paulo Camilo, que era cunhado do Zé Vargas, eu procurei o Paulo Camilo, foi o Paulo Camilo, você arranja esse negócio, me procura lá no Rio. Aí procurei lá no Itamaraty, ele levou no Magalhães é muito muito interessante. O senhor está credenciado pela CAPES, que é o órgão que credencia as pessoas capacitadas para estar. E a CAPES não tem dinheiro? Não tem. Pois eu vou lhe dar o dinheiro. Ele queria acicatar o outro ministério. De coisa típica de banqueiro. Então me deu dinheiro, me ajudou. Mas fiquei mais tempo em Nova York com no Hospital Mount Sinai, que na época liderava a hematologia do mundo, era dirigido por um extraordinário hematologista, que era o William Damschek, considerado por muitos o melhor hematologista, o mais competente, o mais inteligente hematologista do século passado, do século XX.
Era um judeu interessantíssimo, muito arguto, conhecia tudo, conhecia música, conhecia poesia. E perguntava, você ouviu a última produção do Eleazar de Carvalho? Quer dizer, lá ele estava sabendo que Eleazar de Carvalho fazia aqui e tal, cobrava tudo, era um jeito extraordinário. Apareceu lá uma senhora, esposa do ministro da Justiça do Peru, que era uma pessoa muito importante, era um judeu muito importante, gente de muito dinheiro, de muita influência, e ela tinha um linfoma assim na pele do ombro e na pele do rosto. O linfoma, na época, era difícil de identificar aquele tipo de linfoma, a gente não conhecia bem aquilo. Então vai para o microscópio, olha, tira um pedaço, examina de novo. Foram vários dias a gente pelejando com aquilo e ele ajudando e tal. Aí chegou-se à conclusão que era um linfoma cutâneo que devia receber irradiação, que era o suficiente para ele. Então, Carvalho, manda irradiar e tal. Aí, saímos para o corredor andando assim, uns 30 metros. Ele falou, naturalmente você vai começar pelo ombro, né? A gente não pode ter muita certeza em medicina nunca em tudo, né? Então, tá certo, mas se a gente não tiver certo, vai fazer no rosto, estragar o rosto, vai fazer no ombro. Eu arranjei um apartamento perto do New York Broad Center. Era longe, não era longe do Mount Sinai, precisava um ônibus para o Mount Sinai, que era mais longe. Mas tinha um brasileiro lá no New York Broad Center, que era muito influente lá, um judeu muito influente. Ele falou, não, vou te arranjar um apartamento barato aqui. Ele me arranjou um negócio pertinho, né, muito bem, fiquei muito bem instalado. Ficava pertinho do New York Broad Center. Então eu chegava 4h30, 5 horas de voltava, já tinha terminado meu expediente. Eu ia para o New York Broad Center e ficava até tarde lá. E fiz os 2 estágios ao mesmo tempo, feitei as 2 coisas ao mesmo tempo. E um dia eu estava lá quando o Pincus saiu para o corredor lá, falou, se deu certo, mostrando o primeiro ensaio, o primeiro resultado do que ele chamava de antígeno da Austrália, que era a descoberta do vírus da hepatite, né? Do antígeno da hepatite no sangue, que foi descoberto lá. Então eu aproveitei aquilo e tal e trouxe para o Brasil. Nós fomos os primeiros a fazer aqui. Também como Chagas, fomos os primeiros, hepatite também, nós fomos os primeiros a fazer no Banco de Sangue do Friedrich Rocha, simultaneamente com o doutor Antonácio, do Banco de Sangue, na do Hospital das Clínicas de São Paulo, os primeiros a fazer teste para hepatite, para hemoterapia. Como depois fomos os primeiros também a fazer exame para AIDS. Na década de 50, começaram a surgir vários medicamentos quimioterápicos para tratamento da leucemia. Então nós começamos a perceber, eu tinha feito um trabalho em São Paulo, quando residente lá, em 59, 58, eu tinha feito um trabalho sobre sobrevida de leucemia aguda. E a sobrevida mediana que a gente usava, a sobrevida mediana de leucemia aguda era em torno de 8 meses, 9 meses, 11 meses, criança até 11 meses, 50% morria nesse período. E esse trabalho foi publicado. Foram 3 trabalhos que eu publiquei na época. Foram as primeiras vezes que nós constatamos que a associação de medicamento é melhor do que medicamento simples. Isso foi um trabalho publicado junto com o Dr. Michel Janr, na Revista Social Médica Brasileira, em 1959. Muito bem, então eu estava bem consciente disso. Quando eu percebi, 70 e poucos, que os doentes de leucemia aguda de criança não estavam morrendo. Os doentes estavam voltando, tendo remissão e não estavam morrendo. Aí resolvemos fazer um levantamento desses pacientes e vimos que em torno de 70%, 60%, 70% dos pacientes estavam sendo curados de leucemia. Nós percebemos que estavam curando, a gente não sabia que curava, percebemos que estavam sendo curados. A gente fazia aquelas curvas de sobrevida e as curvas tendiam para o paralelo, porque quando chegava a um certo ponto, aqueles grupos não morriam mais, quer dizer, que caracteriza a cura. Vai morrendo, quando vê, fica paralela ali, a linha de base, paralela à mesma população, então mostra que não está morrendo. Percebemos isso nos estudos estatísticos que nós estamos fazendo. E aí eu percebi que os pacientes mais pobres não caíam nessa curva, morriam todos. Foi quando nós começamos a estudar isso, fazer a relação de situação socioeconômica e leucemia. E nesse meio tempo, o professor Marcos Borato, que trabalhou 10 anos comigo no Friedrich Rocha, assumiu a direção do Hospital de Hematologia do Hospital das Clínicas da universidade aqui, criou o serviço de hematologia, porque não existia.
os serviços existiam. Esse serviço que eu citei, o de São Paulo, do Rio, e o meu aqui em Belo Horizonte, não existia. A UFMG não tinha, o Borato que criou esse serviço lá. E ele desenvolveu extraordinariamente esse serviço, que ele mobilizou muita gente, fez vários e vários trabalhos, é um grande pesquisador, um grande matemático, e ele ligou todos esses fatores que avaliam a situação socioeconômica. E o que ressaltou mais, curiosamente, é a quantidade de consumo de quilowatt-hora. As famílias que têm um consumo baixo de quilowatt-hora, as crianças todas morrem de leucemia. E vai até um certo ponto, depois de certo número de quilowatt, aí é igual, aí não, quer dizer, massa que satisfez aquelas necessidades exigidas para a terapêutica e não morrem mais. E esse trabalho teve muita repercussão no mundo todo, depois levamos isso para o Congresso do México, levamos para Puebla. Os primeiros dados desse trabalho nós apresentamos no Congresso da Bahia, em 1977, que eu apresentei. Em 78 eu levei isso no Congresso da França, e depois, em 80, foi a minha tese para acesso à Academia Mineira de Medicina. A história da AIDS foi curiosa, que foi um médico que percebeu que os pacientes lá em São Francisco estavam morrendo de AIDS e, ao mesmo tempo, tinham outros pacientes que todos eram gay. Com isso, ele conseguiu ligar uma coisa com a outra e conseguiu ligar a transmissão sexual da AIDS. E, logo depois, começaram a trabalhar para isolar um vírus, que foi a famosa disputa entre a França e os Estados Unidos, né? Acabou se isolando. Eu já estava acompanhando aquilo, comecei a me preparar aqui para fazer o teste. Muito bem, surge o teste para AIDS, para o laboratório Abbott, parece que lançou o teste. Eu procurei o diretor do Hospital Felício Roxo e falei com ele: olha, isso é importante, nós precisamos fazer esse teste aqui. Mas eu não tenho dinheiro, por isso que o teste é caro. A Fundação Felício Roxo deve assumir. Eu sugiro que a Fundação assuma as despesas disso. Tudo bem, você pode comprar o teste. O doutor Rubens Rezende Neves, que tinha sido banqueiro, né? Você pode encomendar que a Fundação vai pagar. Eu encomendei, ele pagou o primeiro mês só. Depois eu tive que assumir. O teste já foi, acho que em 85 já. Na época eu fiz um ofício ao INAMPS da época, né, que deveria pagar o teste, que era essencial que o teste fosse feito. E esse pedido meu rodou, foi para Brasília, de Brasília foi para o Rio. O Ministério ainda estava dividido entre Rio e Brasília, foi para Brasília, de Brasília foi para o Rio, do Rio voltou para Brasília, de Brasília mandaram uma carta que eu tenho, que é uma preciosidade. A carta assinada com opção de carimbo, com opção de autoridades, de Anvisa, e opção para dizer o seguinte: o Ministério da Saúde se nega a pagar o teste porque é decisão do Ministério controlar a epidemia da AIDS somente com educação. Eu tenho esse documento. É evidente que eu entrei na justiça, fiz uma coisa, pedindo para pagar. Quando o diretor que soube que tinha estado na justiça mandou pagar, e nessa época já tinha que escrever um artigo para o Jornal do Brasil, na época, a AIDS e a transfusão, mostrando que o teste era essencial, que tinha que ser feito, e teve muita repercussão esse artigo meu. Presidi um congresso aqui. Então eu vi a oportunidade de tornar obrigatório o teste. Aí eu imaginei como é que eu vou conseguir. Quem dava o dinheiro para o Ministério da Saúde era o Ministério da Previdência, que repassava o dinheiro para o Ministério. O ministro da Previdência era a gente daqui de Belo Horizonte, Rafael de Almeida Magalhães, família Almeida Magalhães, daqui de Belo Horizonte. E eu sabia que ele era muito amigo do Eloy Heraldo Lima, que era colega dileto nosso, era radiologista do Hospital Veracruz, muito amigo nosso da Associação Médica, militou muito da Associação Médica junto comigo. Eu procurei o Heraldo, o Eloy, e falei: o Eloy, você me apresenta para o ministro? Ele falou imediatamente: o que você quer que eu fale para ele? Eu falei: eu quero que você fale para ele o que você pensa de mim. Aí, marquei a audiência, fui lá, ele me recebeu, primeiro me deixou esperar 2 horas, depois ficou 4 horas conversando comigo, com o Rafael de Almeida Magalhães. Eu expliquei tudo para ele. Ele falou: não só vou te dar o dinheiro, mas eu vou lá no seu congresso, inaugurar o seu congresso, e vou tornar obrigatório o teste de AIDS lá. E veio aqui e assinou, tem documento ele assinando o teste, tornando obrigatório o teste de AIDS. A gente fazia uma hemoterapia muito correta
no Felício Roxo. Mas não tinha suporte financeiro para mais do que aquele atendimento ao hemofílico. Nós chegamos a ter uns 200 a 400 pacientes, enfim, não tinha condição de atender esses pacientes lá. Eu queria transferir esses hemofílicos para o serviço público, que era já um embrião do Hemominas, e o pessoal não queria atender esses pacientes. Lá eles tinham condição, porque eu recebia para fazer a transfusão, mas não recebia para dar um soro, para dar uma água, para dar um café, então eles eram muito mal atendidos aqui. Eles iam para o Rio, eram muito bem atendidos num serviço lá que tinha uma hotelaria muito boa, mas fazia transfusão sem fazer exame para AIDS. Mas o pessoal saía daqui, gostava de ser atendido lá, porque tinha uma hotelaria, mas não percebia onde é que eles estavam entrando. Um tempo depois, eu vou no Hemominas, encontro com um hemofílico lá que tinha tratado comigo. Falei, pois é, doutor Romeu, me abraçou, pois é, doutor Romeu. O senhor imagina que a gente ficava aborrecido com o senhor porque atendia a gente ali naquelas mesinhas precárias. Os colegas que iam para o Rio voltavam falando hosanas do Rio, que eles eram muito bem atendidos, que tinham lanche, que tinha isso, que tinha aquilo. E aí que o colega lá do Rio inventava um jeito de cobrar dobrado o negócio. Então ele tinha condição. Falei, pois é, doutor, estão todos contaminados. E nós, felizmente, estamos aqui sem. Então, no fundo, a AIDS trouxe um impacto extraordinário na terapia e que fez com que essas pessoas que não estavam corretamente se autodestruíssem. E às vezes foram desmoralizados. Esse Banco de Sangue do Rio foi fechado pela polícia. A AIDS foi a cruz, o calvário e a redenção da transfusão. E se estimulou a rede pública nacional, que se tornou extraordinária, né? Foi uma das melhores redes públicas de hemoterapia do mundo. A Constituição de 88, na verdade, passou meio a largo disso, porque havia esse projeto do Betim. Se o doente tiver alguma coisa com AIDS, o médico está condenado, independente de culpa. A Constituição regulamentou bem, com o artigo 149, parece que fala, é proibido todo comércio de sangue do Brasil. Um pouco exagerado, porque todo comércio não pode fazer molho pardo, né? Não seria, a redação ficou meio esquisita, né? Porque é proibido todo comércio de sangue, não pode vender molho pardo. Haviam dois projetos na Câmara, esse que tinha sido de inspiração do Betim, que estava inaceitável, ninguém ia mais fazer transfusão de sangue. Qualquer ato que você faça, se resultar numa consequência, independente de provar que você é culpado ou ser condenado, que não é possível, você não dirige automóvel mais, né? E havia um projeto do deputado Roberto Jefferson que abrigava esse grupo de comércio de sangue, de um banco de sangue lá de Teresópolis e tal, o pessoal meio malandro. Então, dois inconciliáveis. E isso na Constituição passou a largo, fez essa regulamentação e fez só esse artigo da Constituição e deixou a regulamentação para depois. A regulamentação foi corretamente equacionada pelo grupo que estava no Ministério, que era o grupo de Pernambuco e o grupo de São Paulo, que fez uma convocação de 20 e tantos hematologistas, da qual eu participei, e fizemos várias reuniões em São Paulo para regulamentar. E conseguimos uma regulamentação desse artigo 140 bastante razoável, que permite fazer a transfusão adequadamente, os serviços particulares permite, não é um comércio de sangue, você tira o sangue, você tem que classificar, você tem que fazer os exames, você tem que pagar enfermeiro, você tem que pagar aluguel, você não pode não remunerar isso. Então ele ficou bem equacionado como se remunera isso. Agora, a compra do sangue, remunerar o doador não pode. Você não pode nem dar bônus para o doador, você não pode. Isso persiste até agora dessa forma. E isso é muito interessante a propósito, porque está acontecendo o problema do mundo agora que eu mencionei da pirâmide populacional. A inversão da pirâmide populacional está resultando que está diminuindo a quantidade de pessoas aptas a doar sangue, de 18 a 65 anos, e está aumentando o número das pessoas que recebem mais sangue de mais de 65 anos, numa
numa progressão extraordinária, porque com mais de 65 anos as pessoas recebem 5 vezes mais sangue do que menos de 65 anos. Isso foi uma constatação do mundo todo, e essa última publicação do IBGE mostra isso muito claramente. A Organização Mundial de Saúde recomenda que 4% da população doe sangue. No Brasil não chega a 2%. Na Dinamarca, 7% doa sangue. Nós precisamos conscientizar mais esses 2%, que vai dobrar o nosso carga de sangue. E chegar em 4%, que é perfeitamente razoável e factível, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a minha ideia, o que eu estou batalhando agora, a minha campanha no momento agora é essa: é melhorar a conscientização da sociedade que precisa doar sangue. Quem come bem, quem tem boa saúde, precisa doar sangue. Nós somos, os que lidam na área, inclusive os hemocentros, estão com muita dificuldade de financiamento. Se um cotejamento com o que se gasta em hemoterapia no resto do mundo e aqui no Brasil, nós somos, aliás, em saúde pública no Brasil, mas a hemoterapia é muito marcada. Estamos muito mal. Está se perdendo a consciência da relevância e da responsabilidade de uma hemoterapia. Por exemplo, ao injetar sangue numa criança que acabou de nascer, o médico assume uma responsabilidade com a saúde dessa para o resto da vida dessa criança. Agora, na Inglaterra, eles passaram para 40 anos o período para aguardar o aparecimento dos vírus dentro, que às vezes demora 10, 20 anos para aparecer. E são transmitidos, provavelmente, por transfusão. O problema da vaca louca, que pode ser transmitido por transfusão. Então, é da maior seriedade, a responsabilidade civil que o médico tem, é da maior responsabilidade. Uma vez que você injeta a doença, não é como uma responsabilidade médica que você deixou de atender, você atendeu de uma maneira... Não, o sangue, você injeta a doença na pessoa. Então, isso tem um apelo emocional de responsabilidade civil muito grande. E essa responsabilidade se estende. O médico que faz, o que indica a transfusão, do gestor de saúde que paga, do doador que doa o sangue, que não pode esconder a doença. Quer dizer, a responsabilidade é muito ampla, é uma cadeia de responsabilidade que atinge a todos os atores que participam da transfusão. Foi melhor logo depois da AIDS, os tiveram mais consciência, quando tinham hemoterapeutas competentes na direção. Depois isso se criou muitos órgãos, que pulverizou as responsabilidades e surgiram testes muito caros, realmente muito caros, como por exemplo o teste da NAT, Nuclear Amplification Test. É um teste que quando a pessoa apanha AIDS, ele tem um período de até 20 dias, 25 dias, que o vírus está circulando, mas não é possível de ser detectado. Então, se a pessoa doa sangue nesse período, ele pode transmitir a doença. E esse período da detecção é tanto menor quanto mais eficiente o teste que se usa. Os testes usuais, o NAT, que é o teste mais perfeito, diminui de 20 dias esse período. Ele chama Nuclear Amplification Test. É um teste muito caro. Então não está sendo praticado regularmente. Nós estamos batendo para que ele seja praticado. O que o governo fez? O Ministério tornou obrigatório o teste, mas o serviço público aguarda a fabricação do reativo no Brasil. Esse aguardo tem 4 anos. Cai no Fiocruz, cai no Rio, não sai. Né? Mas o responsável tirou o corpo fora, que tornou, eu tornei obrigatório. Isso por quê? Que tem essa conotação emocional. O famoso exemplo do escândalo de sangue na França, o escândalo do sangue na França, que convém a gente mencionar isso, que foi conhecido. Na França, quando surgiu o teste AIDS, o ministro da Saúde na época demorou para tomar a decisão de
de introduzir o teste, esperando que o Instituto Pasteur desenvolvesse o teste, para não comprar o teste americano, para não dar render-se aos americanos. Eles demoraram um pouco por chauvinismo francês, um pouco por economia, um pouco por incompetência e não tornaram o teste obrigatório. Aí uma criança apanhou AIDS nesse período. Eu estava na França quando eu vi o programa de televisão. O repórter pergunta para ele, mas o senhor não tornou o teste obrigatório? O senhor demorou muito? Não, para tornar o teste obrigatório dessas circunstâncias, eu tinha que fazer uma reunião do Ministério, que demorou não sei quanto tempo, por isso é que eu não pude fazer. Aí ela tirava a imagem dele da televisão e pôs a imagem de uma criança. Falou, senhor ministro, essa criança vai morrer porque o senhor retardou esse tempo. Um pacto violento, né? Ele era candidato à Associação do Mitterrand, não pôde ser candidato por isso. E, nesse meio tempo, o técnico que passou a informação para ele foi preso, foi decretado da prisão, pagou 4 anos de prisão. Então, esse escândalo da França, todo o gestor de saúde fica com medo. Então, faz essa coisa, torna obrigatório, mas não dá o dinheiro. Tira o culpa, então está acontecendo isso, ninguém quer assumir a responsabilidade. O que eu vejo que precisa ser feito, onde que nós temos que pôr o dinheiro para isso? Formação de gente, cabeça de pessoas, indicação de sangue correta, execução correta do sangue, não trocar o sangue. O principal, há levantamento estatístico muito bem feito, a principal causa de acidente transfusional hoje é injetar o sangue inadequado na pessoa inadequada, injetar o sangue errado na pessoa errada. Isso é coisa comprovada na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todo lugar, que isso é que deve acontecer no nosso meio e muito também. Por quê? Porque as pessoas não são treinadas adequadamente, não são pagos adequadamente para aquilo, dobram o plantão inadequadamente. A área mais crucial para nós aqui é gente. O refinamento da indicação de transfusão hoje exige conhecimentos muito apurados e experiência muito segura. Um dos grandes problemas que eu tenho hoje é contraindicar a transfusão. A maioria da nossa tarefa hoje é contraindicar a transfusão que os colegas fazem. Não, nesse caso não está indicado, nesse caso não precisa tantas plaquetas, pode dar menos. Esse paciente está tomando aspirina, precisa mais. Então, essa interligação da hemoterapia com a medicina em geral é que precisa ser mais desenvolvida. Nós precisamos mais gente, não tem hemoterapeuta suficiente, não tem hematologista suficiente, não tem. Toda hora o pessoal me telefona do interior pedindo para arranjar hematologista, para arranjar hemoterapeuta. A carência humana é a área que eu vejo mais grave no momento é essa. Tem um trabalho antigo aqui do professor Tancredo Furtado, quando ele foi diretor da Escola de Medicina, ele fez um mapa da renda per capita nos vários municípios mineiros e o número de médicos em vários municípios se superpõe exatamente igual. Por que o médico não vai para o interior? Porque não tem renda. Se pagar bem, vai. E tem gente fazendo hematologia, mas precisaria de mais. Mas são atraídos por áreas que são mais bem remuneradas.